Eu sei que temperagem é complicado, também já apanhei muito com este método, mas acredite, não tem segredo, é técnica e treino, muita execução. Então vem comigo e vamos explicar o porquê do temperar, quais são os métodos e qual que vai ser o ideal para você. Olá, chocolateiros, sejam muito bem-vindos. Hoje nós vamos falar sobre esse terror de quem começa a trabalhar com chocolate, que é a temperagem. Eu sei porque apanhei muito com esse método. Conheço bem esse sentimento de ficar 1 hora temperando, moldando, resfriando o chocolate e ao final você perceber que precisa fazer novamente porque não funcionou. Eu já tive vontade de jogar o chocolate pela janela várias vezes. E compartilha com a gente aqui nos comentários os perrengues que você já teve com a temperagem, que eu quero ler todos, ok? Bem, às vezes você pode se perguntar por que o chocolate precisa desse processo, por que a temperagem? O chocolate precisa passar por esse processo em função da manteiga de cacau. A manteiga de cacau possui características muito específicas. Durante o processo de resfriamento dela, ela forma diversos tipos de cristais, e o que interessa pra gente são somente os cristais estáveis. Esses cristais estáveis são os que proporcionam o brilho, a resistência à temperatura e aquele snap do chocolate que nós tanto gostamos. Sem ele, o chocolate fica fosco, fica com uma textura também muito ruim, não aveludada, não derrete na nossa boca, como é a melhor característica da manteiga de cacau, que é derreter no contato com a nossa mão, no contato com o nosso palato. Existem basicamente 3 métodos de temperagem. O primeiro deles é a tablagem, ou então a temperagem em pedra. O segundo método é por adição de chocolate não derretido. E o terceiro método é conhecido como semeadura, ou silk em muitos casos. O primeiro método e um dos mais utilizados é a tablagem. É um processo onde a gente vai derreter o chocolate como um todo e parte deste chocolate vai para a pedra, onde a gente vai aplicar movimento e mistura. Aos poucos o chocolate vai perdendo temperatura, dependendo do tipo de chocolate, até atingir 27, 28 graus. Vai depender muito do chocolate que você estiver utilizando. Porque nesse estágio se formam os cristais estáveis da manteiga de cacau. Então, estando temperado, você vai perceber também um aumento de viscosidade. A gente junta esse chocolate ao chocolate com uma temperatura mais alta, próximo de 40%. Assim, misturando esses 2 chocolates derretidos, o temperado e o não temperado, a gente vai atingir a temperatura de trabalho do chocolate e a gente vai conseguir dissolver todos os cristais não estáveis, fazendo assim uma têmpera muito efetiva. Um outro método também muito interessante é o método por adição de chocolate, que pode ser fragmentado ou em callets. Neste método, a gente tem uma parte do chocolate derretido e vai adicionando aos poucos o chocolate já temperado, já cristalizado, que seja fragmentado ou em callets, pedaços pequenininhos. E aí a gente vai homogeneizando muito esse chocolate de forma que a temperatura vai caindo. À medida que for caindo, a gente vai adicionando mais chocolate, de forma que a gente consiga atingir aproximadamente 32, 33 graus com esse chocolate adicionado já completamente dissolvido. Então, nesse processo de adição e mistura, esse chocolate foi derretendo, resfriando o chocolate líquido e ao mesmo tempo formando os cristais estáveis. Esse tipo de têmpera também é bastante interessante e dá uma resistência à temperatura muito boa para o chocolate também. Temos também o método de semeadura ou silk. Muito interessante também. Aproximadamente similar à teoria ao método de adição, só que neste caso a gente vai usar manteiga de cacau, que seja em pó, que existe no mercado, ou então a gente vai cristalizar a nossa manteiga de cacau somente com cristais estáveis e a gente vai ralar um pouco disso em cima do chocolate. Às vezes um percentual de 1, 2% é perfeitamente efetivo. Então, este método, a gente tem o chocolate derretido e quando ele atingir aproximadamente 34 graus, a gente adiciona 1, 2% do silk ou dessa manteiga de cacau em pó. A questão é mexer muito até a gente conseguir diluir totalmente essa manteiga de cacau em pó. A gente já vai atingir uma têmpera, até numa temperatura um pouco maior do que na adição, por exemplo. Agora você pode estar se perguntando, qual é o método ideal para você? Depende da sua necessidade, de como é o seu
seu trabalho com o chocolate. O método da tablagem eu gosto muito, porque eu produzo meu próprio chocolate. Então o chocolate já sai da máquina de refino e de conchagem já totalmente líquido e já derretido. Então para mim é muito mais prático eu já utilizar o método de tablagem. Mas ele é um método que, ao mesmo tempo que ele é muito rápido, você consegue temperar o chocolate em pouquíssimos minutos, ele demanda um ambiente muito controlado. Você precisa de controle de temperatura e de umidade. Já o método de adição é bastante interessante pelo fato de não fazer muita bagunça. Você não precisa espalhar o chocolate conforme no método da pedra ou da tablagem. Você consegue só por adição. Agora, o ponto negativo deste método é que você precisa homogeneizar muito, e se você estiver fazendo esse trabalho manualmente, haja braço até você conseguir derreter todo o chocolate fragmentado e atingir a temperatura ideal. O método de semeadura ou do silk também é muito interessante, mas acaba sendo um pouco demorado também, por uma razão muito similar do que acontece no método de adição. Quando você adiciona o pozinho, a manteiga de cacau ralada, você precisa homogeneizar muito, principalmente nos chocolates mais intensos. Chocolates ao leite, chocolates 70%, por exemplo, ou meio amargo. Você precisa homogeneizar muito, porque acaba ficando tem um grande risco de ficar uns pequenos pontinhos brancos, que são parte da manteiga de cacau que não se dissolveu completamente. Então é um método muito interessante, mas se você estiver fazendo manualmente, o ideal é que tenha uma máquina que vá homogeneizando o chocolate. Caso não tenha, se você for fazer manualmente, haja braço também. Você precisa ficar muito tempo até ter certeza que não tem nenhum pontinho branco no seu chocolate. E ainda pode acontecer, depois que você tiver o seu chocolate moldado e resfriado, você acabar numa mordida percebendo que tem alguns pontinhos brancos. A gente sabe que não tem problema nenhum, aquilo é manteiga de cacau, mas isso para um cliente pode soar um pouco estranho. Então é isso, explicamos um pouco sobre esse processo tão temido por chocolateiros, principalmente os iniciantes. Então, se você gostou desse conteúdo, já aproveita e se inscreve no canal e ative o sininho para receber os novos vídeos. E vou aproveitar e já deixar aqui nas recomendações outros vídeos que possam te interessar. Então, até a próxima, chocolateiro!